Bem, gente, esse vídeo vai ser para discutir dois assuntos que me incomodaram muito nos últimos dias. Duas declarações do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Eu juro que eu estou tentando ter muita boa vontade, apesar das divergências de ideologia e da forma como se vê a democracia, que eu tenho certeza com o Jair Bolsonaro, eu tenho procurado tentar ter boa vontade. Afinal de contas, a boa gestão do presidente eleito vai ser importante para todos os brasileiros. Se ele conseguir fazer uma gestão eficiente, que respeite a democracia, que procure a distribuição de renda, que procure o crescimento do país e o bem-estar do povo, vai ser excepcional. Eu tenho certeza que todo brasileiro vai ficar feliz e vai lucrar com isso. Mas é muito difícil ter essa boa vontade quando eu vejo o presidente eleito via público e se manifestar sobre o Enem, por exemplo, que pertence à área da educação. A pasta da educação, que inclusive vive um momento de incerteza sobre como vai ficar no governo de Bolsonaro. Ora, a celeuma foi gerada justamente porque o Bolsonaro não concordou com uma questão do Enem, que a princípio eu também vejo equivocada, não por ter abordado um dialeto usado entre travestis, mas porque eu vejo que o idealizador por trás dessa questão talvez tivesse o interesse de realmente suscitar esse embate, já prevendo uma vitória por parte do atual presidente. Claro que isso é apenas uma divagação. Pode ser que o idealizador da questão também não tivesse tido nenhum interesse em causar essa celeuma. Bem, o fato é que Jair Bolsonaro não gostou. Veio a público e disse que no seu governo o Enem vai passar antes pelo crivo dele, para depois ser posto em prática para os alunos. Isso me preocupa. E eu vou dizer por quê. O Jair Bolsonaro, durante toda a sua campanha, sempre deixou bem claro que não entendia patavinas de economia. Quase todas as questões que eram voltadas para a área econômica, Jair Bolsonaro sempre as passava para o seu posto piranga, o Paulo Guedes. E ele mesmo declarou em entrevista que ele sabia muito pouco sobre a área econômica e que a autoridade que deveria ser respeitada nesse caso era do Paulo Guedes. Pois bem, seria interessante se o presidente eleito também usasse dessa mesma lógica com a área da educação. O presidente eleito não tem conhecimento técnico sobre a área da educação para poder dizer que o Enem vai passar pelo crivo dele. Se o Enem tem que passar por um crivo, que seja pelo futuro ministro da Educação e que o presidente eleito se apresse em escolhê-lo logo, para que nós conheçamos quais são os pensamentos desse futuro ministro da Educação. Porque o ministro da Educação, se tiver o conhecimento técnico para tal, e isso foi promessa do Bolsonaro, escolher um corpo técnico para ocupar os ministérios, ele sim vai ter o embasamento teórico para se manifestar sobre questões do Enem, mas não o presidente eleito. Me desculpe quem votou no Bolsonaro, quem concorda com as ideias de Bolsonaro, mas se o Bolsonaro não se manifesta e não se vê capaz de tomar decisões dentro da área econômica, o mesmo tem que valer para a área educacional. Mas me parece que quando se trata de educação, todo mundo quer meter o bedelho. Todo mundo acha que sabe qual é o caminho para a educação. É que nem time de futebol. Todo mundo sabe qual é a escalação ideal, todos sabem o que deveria ser feito dentro da tática para que o time ganhasse. Todo mundo quer meter o bedelho. E a área da educação é uma área científica,
É uma área que necessita de um corpo técnico para decidir, para dirimir, para apontar caminhos. E aí, isso me leva à segunda declaração do Jair Bolsonaro. A declaração de que na área da educação sexual, papai e mamãe que devem ensinar. Eu entendo que essa declaração do Jair Bolsonaro foi motivado muito pelos seus ideais conservadores. Um ideal que preza pela família como o principal referencial moral e ético para uma criança. O problema, e novamente aqui esbarra na questão da carência de conhecimento técnico por parte do presidente eleito, é que como é que eu vou passar para a família a educação sexual se os próprios pais, na maioria dos casos, veja bem, nós não estamos nos Estados Unidos, onde grande parte das famílias é formado por papai e mamãe que tiveram um conhecimento em nível superior, um conhecimento técnico, seja qual for a área. Nós estamos no Brasil, onde a maioria de papais e mamães não chegaram à faculdade, não tiveram uma educação, mesmo a educação primária, uma educação boa, não tiveram o ensinamento correto. Como é que papais e mamães que não tiveram uma base educacional e principalmente dentro da área da educação sexual vão ter conhecimento para repassar para os filhos? Parece que tirar da educação e transferir para a família parece algo bom a princípio. E seria, e eu vou aqui manifestar o meu pensamento, seria o ideal. Mas é uma utopia, porque nós esbarramos na lei do eu só posso dar aquilo que eu recebi. Se papai e mamãe não tiveram educação sexual na sua formação ou ao longo da vida, como é que eles vão passar valores para as crianças? A verdade é que, na maioria dos casos, as crianças não recebem essa educação sexual em casa, porque o sexo ainda é visto como um tema muito delicado por papai e mamãe. Papai e mamãe, na maioria das vezes, ficam constrangidos de passar para a criança, não sabem como passar. Falta um conhecimento técnico, apesar de haver boa vontade. Então, transferir para a família nesse momento é algo que é muito perigoso. O ideal seria que houvesse um trabalho de cooperação entre a escola e a família, entre mamãe e papai e o professor, mas nunca alijar o professor desse processo, porque o professor passou mais de 4, 5 anos da sua vida na escola aprendendo como passar conhecimento para os seus alunos. Então, me preocupa quando eu vejo um pensamento conservador que quer transferir para a família uma exigência que o próprio Estado não consegue cumprir. O próprio Estado é deficitário no que diz respeito à educação sexual. E não apenas porque essa educação é feita com um viés ideológico ou com defesas de gêneros e orientações de gêneros, mas porque os próprios professores não tiveram um ensinamento na sua carreira que priorizasse ou que destacasse essa área de educação. Mas ainda assim, mesmo tendo esta deficiência, os professores ainda estão muito mais qualificados do que mamãe e papai. Nós não estamos falando de amorosidade, de relacionamento. Nós estamos falando de um conhecimento. A educação sexual, um conhecimento. E vale lembrar aqui o seguinte, que na maioria dos casos de pedofilia, os agentes que corrompem a criança
saem de dentro da família. Isso não é regra. Existem famílias funcionais. Existem famílias que funcionam com sua funcionalidade. Mas existem muitas famílias que não são funcionais. Existem muitas famílias onde não há o vínculo afetivo, onde a maioria dos abusadores são tios, às vezes até o próprio pai, por mais que isso pareça asqueroso para a sociedade, isso é asqueroso. A maioria dos pedófilos agem dentro do círculo de confiança da família. Isso é alarmante, porque se isso continua acontecendo dentro da família, é porque há uma ausência de educação ou uma ausência de educação dentro da área sexual. As crianças não recebem, porque os pais não receberam. Então nós passamos para pais ensinarem o que não tiveram. Aí você acaba criando uma criança que não tem conhecimento para se livrar do perigo. Porque para eu me livrar do perigo do pedófilo, a criança precisa ter o mínimo de conhecimento dentro da área sexual. A área sexual não é apenas... A área da educação sexual não é apenas para mostrar para a criança o que é o relacionamento sexual ou para que servem os órgãos reprodutores. A educação sexual é uma arma de resguardo para a criança. Porque a partir do momento em que a criança consegue identificar aonde está o erro, ela consegue ser muito mais proativa quando ela é vítima de pedofilia. O que ocorre na maioria dos casos de pedofilia é que a criança não tem conhecimento do objeto do erotismo envolvido. Ela sabe que é errado, e se vocês pesquisarem na internet ou ouvirem casos de crianças, de adultos que foram vítimas de pedofilia, quando crianças, eles vão dizer que quando eram crianças, eles sabiam que havia algo de errado, mas não conseguiam identificar onde estava o erro. Pois a criança vai aprendendo ao longo do crescimento dela que existe um ambiente de erro. Quando a criança se esconde, isso inclusive é um ditado, que criança quando está calada está aprontando, então você procura a criança, ela está escondida aprontando alguma coisa. Aí o pai repreende e a criança entendeu que ela estava oculta, em segredo, e que o que ela estava fazendo era errado. E o pai, quando a flagrou e repreendeu, a criança conectou o que estava acontecendo ao ambiente, o objeto e o ambiente do erro. Quando essa mesma criança é exposta à pedofilia, ela também entende que existe algo de errado, porque existe todo o ambiente do erro. O pedófilo procura o silêncio, o pedófilo procura o local escondido. O pedófilo procura manter com a criança um vínculo de confiança a ponto de que ela não conte para os pais o que está acontecendo. Ele mesmo diz para essa criança e obriga e ameaça essa criança para ela não contar nada. Então a criança entende que existe algo de errado, porque esse mesmo ambiente era o ambiente que muitas vezes o pai repreendeu, mas ela não consegue entender aonde está o erro. A partir do momento em que ela não entende que a manipulação dos seus órgãos, a manipulação por parte do pedófilo e também os carinhos envolvidos, ali é o objeto do erro. Ali é o objeto do que está errado. E ela não consegue entender isso. Ela sabe que existe algo de errado, porque existe um ambiente de erro, mas ela não consegue identificar o que é esse erro. É tanto que a maioria das crianças que, quando são expostas à pedofilia, denunciam o pedófilo, elas imediatamente, você pode conferir que elas são crianças que entendem o que é o mínimo de educação sexual. Elas tiveram ensinamento. O que é o órgão sexual, o que é o pipi, você não precisa chamar de pênis, mas você chama de pipi. A
criança identifica dentro da linguagem dela, dentro da faixa etária dela, que aquilo é errado, mas não é apenas a circunstância, mas são os elementos envolvidos que estão errados, porque ela saiu de um conhecimento raso e teve uma educação sexual que permitiu que ela se defendesse. Se nós não tivermos um trabalho de cooperação entre a família e a escola, nós teremos crianças que estarão sujeitas a muitos perigos, porque estão vindo de famílias disfuncionais. Eu sei que para mim, que vivo dentro de uma família onde existe amor, onde existe cumplicidade, fraternidade, onde eu sou protegido, é muito fácil para eu olhar e dizer que a família tem que ter a responsabilidade da educação sexual. Mas neste momento eu estou me trancando numa redoma. Eu preciso olhar para além desta família que eu possuo e me preocupar com as famílias que não tiveram a educação que a minha teve, os princípios que a minha teve, a moral que a minha teve. Por isso eu afirmo e fico preocupado com as declarações feitas. A escola não pode ser alijada desse processo. A educação não pode ser alijada desse processo. É necessário um trabalho de cooperação entre professores e educadores, mas nunca deixando a escola à margem do seu papel, que é o de ensinar os alunos, no caso, a criança.